eu trouxe esse texto, essa mensagem que eu creio ser oportuna e pertinente para todos nós. A causa do declínio da igreja evangélica mundial, mais especificamente da brasileira, a qual fazemos parte, é a ignorância. Nós não podemos chamar talvez você, talvez muitos cristãos, de duros, corruptos, maus e perversos. Nós sabemos que nem todos são, mas nós sabemos que a grande maioria, a grande massa esmagadora se perde por falta de conhecimento, é ignorante contra as verdades básicas. Era a ignorância que estava destruindo Israel, a ignorância que estava levando Israel à corrupção, à idolatria, à apostasia, à mornidão. A ignorância aprisiona, a ignorância corrompe, a ignorância destrói, a ignorância esfria, a ignorância nos faz apostatar, a ignorância nos faz oferecer a Deus um culto híbrido, diluído, ralo, superficial. A ignorância nos faz dar a Deus um culto coxo, sarnento. E urgente clamor aqui nesse púlpito, urgente clamor aqui nessa conferência é: vá às Escrituras, aprenda as Escrituras, estude as Escrituras. Paulo escrevendo às suas igrejas: não sejais como meninos inconstantes, levados ao redor de todo vento de doutrina. Meninos inconstantes que ficam atrás das novidades do mercado da fé, que engolem qualquer doutrina, que todas as coisas são de Deus, elas não são de Deus. Atos proféticos, unções, amuletos, tudo isso sendo engolido pelo evangelicalismo brasileiro, porque não há conhecimento de Deus, não há conhecimento escriturístico. Então viramos uma igreja sincrética, uma igreja pagã, uma igreja diluída, ecumênica. Você precisa se saturar da palavra de Deus. Errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. O que trouxe luz ao tempo e o período de trevas? As Escrituras, cumprindo o que está no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a sua palavra. Nesse período de trevas que faz a idade de Lutero ser meio-dia, só há uma maneira da igreja sair da obscuridade, da escuridão, voltar-se às Escrituras. Ela é tocha que ilumina os caminhos, ela é luz que ilumina seus passos, é ela que te conduz. Volte às Escrituras. Não precisamos de revelações forâneas, não precisamos de novos moveres. Já temos o suficiente em 66 livros compactos, toda a ciência, todo o conselho de Deus, a mente de Deus, o equilíbrio de Deus, a justiça de Deus, a santidade de Deus, o evangelho de Deus, a obra de Deus em Cristo. Por que a igreja cai em pecado? A ignorância. Salmo 119 diz: ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Por que a iniquidade se apoderou da igreja? Por causa da ignorância. Muita paz tem os que amam a sua lei, e para eles não há tropeço. Minha alma está pegada até o pó. Depressão? Vivifica-me segundo sua palavra. Até os pobres, indoutos, meu irmão. Deus diz que o caminho dos céus é tão fácil que até os loucos, ignorantes o encontram, desde que haja um arauto, um profeta, um ministro disposto a ensinar. E Jesus percorria a Galileia, ensinando o evangelho do reino, tirando o povo da ignorância, e perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos. Essa palavra doutrina do grego didaquê, que quer dizer ensino. Perseveravam no conhecimento, perseveravam no estudo das Escrituras, perseveravam no estudo do evangelho, perseveravam nos textos. Perseverem em aprender as Escrituras. Em toda a perfeição eu vi limites, mas o seu mandamento é amplíssimo. A tua palavra é muito pura, por isso o teu servo a ama. Jovens, por que cai tanto em iniquidade? Porque tanto vivem uma vida tão impura, relacionamentos impuros, pornografia, impureza na mente, nos lábios. Por quê? Ignorância da palavra. Salmo 119, verso 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a sua palavra.
Se nós soubéssemos o poder das Escrituras, essas linhas saíram da boca do Altíssimo, elas são espírito e vida, disse Jesus. Não é um compêndio doutrinário feito por um teólogo, rabino, judeu. Não, é a ciência de Deus, a mente de Deus. Você precisa redescobrir a suficiência, a veracidade, a infalibilidade das Escrituras. Não precisamos de coisas extraordinárias, americanizadas. Não, está aqui debaixo do nosso nariz, as Escrituras. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro d'água, que dá o seu fruto na estação própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer prosperará. 1 Timóteo 2,15 apresenta como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra, a espada da verdade. Se você não é hábil nesse livro, entregue seu ministério. Não precisamos da sua opinião, precisamos da palavra. Discipula seus discípulos com a palavra. Ensine na escola dominical com a palavra. Aconselhe casais com a palavra. Pregue mensagens utilizando e a palavra, e ela na íntegra. Hudson Taylor, o pai de missões no interior da China, um dos maiores missionários depois do apóstolo Paulo, o homem que disse que se tivesse 1000 vidas, 100 vidas, daria todas elas pela China. Sabe qual o segredo de Hudson Taylor? Ele estudava as Escrituras 10 horas por dia. Quanto tempo você passa com as Escrituras todo dia? 4 horas? 3? 2 horas? Ao menos uma, estudando as Escrituras. Certo homem de Deus disse, se eu não me engano, John Bunyan: quando eu entender todo o conhecimento deste livro, a Bíblia, terei tempo para ler outros autores.